Graça e paz a todos e todas. Essa é mais uma gravação para o nosso canal. Desde já quero agradecer aos inscritos e aquelas pessoas que vocês podem também compartilhar para fazer parte também do nosso canal. Amém? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o desafio do reino. Essa é a parte de número 3, dando continuidade a partir da última do último estudo, né, que eu parei. Vamos trazer um feedback para a gente dar continuidade, ok? Então, na aula passada, né, eu quero pegar bem no final, quando a gente falou dos contemporâneos de Jesus, que sabiam que o Criador desejava, sabiam, né, que o Pai, o Criador, desejava trazer justiça e paz. Né? Essa era a tônica, né, da esperança messiânica por parte dos judeus, né? Principalmente daqueles que estavam vivendo nos tempos de Jesus. Né? Então, a questão que a gente abordou na aula passada foi como, quando e através de quem se daria esse reino. Né? Essa foi as três perguntas, né? Sobre como esse reino seria trazido, seria por como seria, quando seria e por quem seria. E aí a gente, em cima disso, nós destacamos três opções que estavam diante dos judeus, né, nos dias de Jesus. Aí a gente falou da opção dualística, que foi aquela perspectiva do separatismo, né, do ostracismo, né, onde essa visão de separação do mundo, né? A partir dos manuscritos de Qumran, né? A gente sabe que os manuscritos do Mar Morto, também chamado, né? Onde foram achados muitas partes da Bíblia do Antigo Testamento, trechos, né, do profeta Isaías, enfim, que foi achado pela comunidade de beduínos, né? Agora no nosso século XX, mas que houveram, né, essa comunidade essênica que viveu, né, as margens, ao redor do Mar Morto ali, e esses manuscritos. Então, essa abordagem, né, essa opção de guardar o reino de uma forma mais separatista, de uma forma mais tendo uma percepção de mundo, do mundo decaído e não se contaminar. Isso, houveram algumas seitas religiosas e entre elas os essênios, né, que se romperam, né? Acredite que na sua grande maioria eram os fariseus que não mais estavam concordando com o farisaísmo, com a classe farisaica, e ali eles rompem, né? Alguns rompem e eles tratar a lei de uma forma mais rígida, né? Dentro de um olhar mais rígido, mais aplicável, e ali eles criaram, se formou os essênios, tá? Então essa visão mais dualística do mundo, né? Do bem e do mal, até via uma intervenção divina sobre a terra. A segunda opção, né, vivida que poderia ser sugerida pelos judeus contemporâneos de Jesus, seria a política, né? A política, e essa opção é a política comprometedora até do próprio Herodes, né? Que faziam alianças com o governo romano e os seus vizinhos para se manter esse status quo, mas dentro dessa perspectiva é uma política muito corrupta, né? Muito corrupta, e esse seria uma das opções, né? Mas é uma política muito dentro de um esquema, dentro de um sistema político corrompido, que seria um viés, né? Que também era a grande mola propulsora do sentimento judaico, que era essa libertação política. Então a política seria um viés, mas por quem? Por Herodes, que seria o representante, né, o governador desse povo, estava sob a égide do governo romano. Será que Herodes
se interessaria por isso, né? Os herodianos e a dinastia herodiana, né? Toda comprometida com seu status quo, com a sua posição, com o poder, né? E aquela política, né, da barganha, será que seria uma opção? Era outra opção, né? Mas não sabia se isso aos nossos olhos, na perspectiva, não, não poderíamos entender dessa forma, né? Por conta da própria corrupção, a corruptibilidade desse sistema no qual Herodes fazia parte. E o terceiro ponto foi os zelotas, né? Os zelotes que eram com suas orações, mas assim, façam suas orações, mas afiem suas espadas, né? Um grupo de rebeldes, né, contra a opressão política, né, hostilizadora de Roma. Então, é claro que dentro de uma ótica religiosa seria uma guerra santa, né, onde Deus lhe dá a vitória militar. Então tinha toda essa construção religiosa, política, teológica, né? Porque de alguma forma seria uma vitória teológica sobre o mal, né? Sobre o mal e as trevas e tudo o que pertencesse a esse domínio de trevas e do mal. Seria outra opção, né? Que estava bem latente, né? A questão daqueles que se separavam, daqueles que se envolviam com a política e daqueles que se envolviam com os rebeldes, né? Aqueles que estariam contra, né? Que eram mais veementes, tinham uma veemência muito maior com relação à oposição contra o Império Romano e contra o governo, né? Ok? Mas o que é que nós percebemos ao lermos os evangelhos? Jesus em seu contexto, Jesus tinha a sua convicção do que veio fazer, né? E é o que nós percebemos que Jesus não se alinha a nenhum dessas opções. A gente percebe isso lendo os evangelhos, né? Ele sabia da sua vocação, sabia do seu chamado, sabia qual era a proposta do reino, né? Porque ele era o próprio rei e ele não se alinhou a isso, né? Nem ao separatismo, nem se envolveu com o sistema político e nem com os zelotes revolucionários, né? Jesus ficou ali, né? Com a sua forma de pensar, muito embora rodeado por essas figuras, né? É claro que acredito que dentro de algumas leituras podemos perceber que Jesus estava ali, né? Cercado por essas pessoas, com essas ideologias, né? E de certa forma, de alguma forma, se favorecendo disso, né? Não Jesus, mas aqueles que estavam ao seu redor, aqueles que estavam, de certa forma, acompanhando o ministério de Jesus, né? Estavam vivendo naquele tempo com Jesus. Então, Jesus, diferentemente desses modelos que nós falamos aqui, Jesus volta-se para o modelo das Escrituras, né? O modelo, Jesus resgata esse modelo das Escrituras, né? Então há um resgate desse modelo único de reinado na terra, né? Então é um modelo na qual Deus, né? Deus intentava no seu coração, um modelo escriturístico, um modelo político, um modelo de reino escriturístico, bíblico, né? Okay? Então Jesus, ele, de certa forma, se volta para as Escrituras e resgata um modelo único de reinado na terra, ok? Um modelo muito mais judeu do que o próprio pensamento daquilo que os judeus pensavam sobre esse rei, né? É um modelo muito mais judeu no sentido do que os três que a gente que a gente apresentou, que poderiam ser implementados pelo próprio povo. Então, a Jesus prega, né? Anuncia que o reino de Deus está entre vocês, entre vós. O reino de Deus está dentro de vocês. Então, Deus estava agora revelando o seu plano, né?
se descortina isso, né? Porque essa palavra de Jesus tem um impacto muito grande, né? Porque haviam corações sedentos por isso, né? Essa mensagem, essa palavra, o reino de Deus está entre vocês, isso trouxe um impacto muito grande, porque havia uma expectativa desse reino, da chegada desse reino da terra, né? Então, Jesus, ele revela o seu plano, manifestando a vontade de Deus, a soberania de Deus em Israel, como o próprio Deus sempre desejou fazer, né? Sempre se mostrou soberano sobre o seu povo e sobre as nações, né? Então, e Deus fez isso, mostrou a sua vontade, mostrou o cumprimento do seu plano na pessoa de Jesus, né? Ele é o aguardado das nações, ele é o esperado, né? Ele é o homem que veio trazer o reino, né? Então, a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, ela é emblemática na inauguração desse reino, na inauguração, ok? E a vinda de Jesus, ela revela, né, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então ele vem, né, e ele chega dizendo, olha, o reino de Deus está entre nós. Entre vós, o reino de Deus está entre vocês. Então, revela um plano que se revela, né? Que se desvela, vai se mostrando. E no decorrer do ministério de Jesus, ele vai, né? Vai dando sinais, né? Da implantação, da chegada desse reino e da consolidação desse reino na terra, né? Desse reino entre os homens. Então, é interessante isso. Jesus veio ao mundo para estabelecer o seu reino entre os homens, né? Então, se cumprem as escrituras, né? Aí nós temos o Evangelho de Mateus abrindo o Novo Testamento, né? A Septuaginta coloca o Evangelho de Mateus e, de certa forma, para mostrar que o rei está entre nós, né? O Evangelho de Mateus é um evangelho que trata muito a pessoa de Jesus como rei, né? Ele fala da genealogia no capítulo 1, né? E apresentando que esse rei, ele está entre nós. Jesus é o rei, né? Que está entre nós, implantando esse reino, vindo para implantar esse reino. Então, estabeleceu o seu reino entre os homens, tá certo? E, consequentemente, restaurar, né? Restaurar a criação, restaurar o homem por conta da queda, né? Então, é um reino que será recriado, né? Restabelecido, restaurado, né? A condição primeira. Então, há uma profundidade muito grande nesse processo, um processo de restauração em Cristo, da ordem criada, do homem, como, né, como mordomo desse reino, como servo desse reino, como agente desse reino, né? Então, Jesus veio restaurar isso, ok? Então, Jesus veio restaurar, deixou implantado, subiu aos céus, a igreja, né? Os fiéis continuam proclamando esse reino através da pregação do evangelho, através das boas novas de salvação, e ele voltará, né, para consumar o que foi, né, o que foi implantado na sua primeira vinda, né? Então, para nós que é a segunda vinda, para o judeu será primeiro. Para nós que será a segunda vinda, para o judeu será a primeira vinda, né? Como alguns dizem alguns defendem essa questão, não é que eu não defendo ou que defenda ou não defenda, mas que Israel reconhecerá o Messias, né? Ok? Então essa é outro estudo que a gente pode, né? É para outro momento. Então, o seu reino de justiça, o seu reino de paz,
o seu reino de amor e misericórdia, né? Então, essas são as bandeiras do seu reino, né? São os pilares do seu reino, são os fundamentos, um reino de justiça, de paz, de amor, né? De misericórdia, de esperança, né? Então, o que é que nós percebemos com isso? Nós percebemos que quando Jesus, né, o sermão do monte, o sermão da montanha, de certa forma, Jesus, ele tratando com essas questões do reino, né? Falando com os seus discípulos, falando com os seus discípulos, né? E ali tinham pessoas, né? Não somente judeus, mas acredita-se que muitos gentios estavam ali também ouvindo, né? E ele, Jesus, ensinando como devemos proceder nesse reino, né? Como devemos viver nesse reino, como cidadãos desse reino, né? Então, não só numa perspectiva espiritual, celestial, mas também terrena. Não podemos desvincular o espiritual do terreno, em que sentido? Nas vivências espirituais, né? A nossa espiritualidade se revela através das nossas atitudes, tá? Então, Jesus, o Sermão do Monte, Jesus, ele traz, né, uma explicação da lei, né, mostrando ao povo, dando vida a essa lei, né, mostrando como podemos viver nessa lei moral, né, e a partir daí Jesus, ele vai, a partir dos primeiros capítulos do Sermão do Monte, capítulo 5, que é o sermão das bem-aventuranças, Jesus vai mostrando, bem-aventurados são os, né, quando ele diz bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, né? Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados pacificadores. Então, olha aí essa identificação do participante desse reino, né? Olha, do membro desse reino, do cidadão, da cidadã desse reino. Olha aí as características, né? Misericórdia, pacificadores, misericordiosos, pacificadores, aqueles que promovem a paz, a justiça, são marcas indeléveis daqueles que vivem, que participam do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha que não é algo distante, não é algo ainda, é algo vivencial. Jesus desafia a todos aqueles que buscam fazer parte do seu reino serem esse tipo de membros, ser esse tipo de participantes desse reino, ok? Então é muito interessante essa questão, tá certo? Então nós temos o quê? Nós temos o plano revelado de Deus, né? O plano que se revela através da pessoa de Jesus Cristo, seu nascimento, né? Então, através do seu... O que é que nós percebemos, né? Que o Messias é chegado e através do seu breve ministério entre nós, Jesus falou e agiu como se o plano de Deus, né, de salvação e justiça, né, para Israel e para o mundo estivesse se revelando, né, através dele e através do seu trabalho. Então Jesus, ele fala, ele age, né, revelando que o plano de Deus estava se desnudando, se revelando através dele. Então Jesus traz para si a responsabilidade dessa revelação, né? O plano de Deus se revelando através dele, né? Com esse reino esse plano de salvação, né, para os homens, que é o fundamental, esse resgate de trazer o homem de volta para Deus, e justiça, né? Justiça para Israel e para o mundo, né? Na verdade, quem será beneficiado não é só Israel, é todos. É um plano universal de raças, tribos e nações, né? E esse plano está se revelando na sua pessoa, né? Ele é a revelação de Deus, é a revelação máxima de Deus para os homens, né?
do seu trabalho, do seu ministério. Então, essa ideia de revelação, de plano sendo revelado, fazia parte da mentalidade judaica, né? Então não é algo novo, é uma característica do pensamento judaico, né? Os contemporâneos de Jesus tinham uma complexa forma de pensar, de falar sobre isso, né? Então, embora eles fosse uma característica, né? O plano revelado fosse uma característica do pensamento judaico, né? Que não era, eles aguardavam essa revelação, esse plano sendo revelado por Deus, porque esse foi profetizado no Antigo Testamento pelos profetas, né? E João Batista vem de certa forma alertando isso como uma atalaia, né? Como um instrumento de aviso para o povo. Havia entre os contemporâneos de Jesus, uma complexa forma de pensar sobre isso, né? Não era um pensamento unilateral, não. Como se daria esse plano revelado? Né? E aí vai se dividindo opiniões dentro de um mesmo livro, né? As interpretações, as escolas interpretativas, o que o próprio povo pensava disso a partir dessas interpretações da Torá, da lei, né? do próprio Antigo Testamento. Então, eles tinham entendimento acerca desse plano sendo revelado? Sim, né? Eles sabiam eles entendiam como isso ia se revelar, como eles sabiam, a sua mentalidade, eles entendiam essa questão do plano revelado. A grande questão é a complexidade de pensar sobre esse plano revelado, né? E aí vai dividindo opiniões. Tanto é que quando Jesus veio, eles não conceberam, né? Na sua grande maioria, e aí a gente puxa pelo o viés do Sinédrio e dos doutores da lei, né? Eles negaram sendo o próprio Jesus, né? Sendo o Messias, né? Por conta isso não isenta eles de culpa, né? Não isenta eles de ter sacrificado, né, Jesus. Eu quero tirar toda essa perspectiva que a gente entende, né, do pecado e tal. Não quero tirar no sentido de quero que vocês entendam olhando historicamente, né, tá certo? Eu quero uma perspectiva histórica. Então, os contemporâneos de Jesus tinham uma complexa forma de pensar e falar sobre esse plano sendo revelado, né? Então, eles, dentro da sua ótica, dentro daquilo que eles entendiam, né, pela complexidade dessa revelação, desse plano sendo revelado, a própria revelação em si, né, eles pensavam de forma bastante diversificada, né, embora tendo por foco o mesmo livro, né, que seria a Torá, o Antigo Testamento. Dentro dessa forma de raciocínio, a gente sabe que a própria comunidade judaica, os escritos judaicos, né, e em especial o Antigo Testamento, e a gente sabe disso, que a Bíblia, né, o Antigo Testamento e o Novo, mas o Antigo, se usa de símbolos e de figuras, né? Figuras, símbolos e tipos, né? Então, eles usavam figuras das escrituras para falar coisas que estavam acontecendo publicamente no mundo. Então, isso é uma forma, né, de se usar elementos metafóricos para se tratar de verdades e de acontecimentos reais vividos em suas épocas, né? Então, geralmente, essas figuras das escrituras, né, utilizada pelos escritores sagrados para se reportar a acontecimentos públicos que estavam vivendo, seja no Antigo Testamento, seja no período de Jesus Cristo, essas figuras das Escrituras,
elas denunciavam justamente esses acontecimentos, tanto políticos como sociais, e não tinha a ver com a questão contextual, né? Então era uma figura, mas que tinha um cunho real, né? Usando só a figura de linguagem para tratar desses assuntos. Então, dentre elas está uma passagem do livro do profeta Isaías, no capítulo de número 13, no versículo de número 10, né? Nós temos um exemplo de uma figura, né? De uma figura de linguagem utilizada pelo profeta Isaías para falar de assuntos, de acontecimentos, de acontecimentos públicos no mundo, sejam eles questões políticas ou sejam eles questões sociais, né, que envolvam o povo, a geografia, envolva a questão econômica, a questão social. Então, é interessante observarmos também que essas figuras, né, essas figuras de linguagem utilizadas pelos profetas para falar verdades, para falar de fatos reais, elas davam um significado teológico, né? Elas tinham um significado teológico, ok? Então nós temos, por exemplo, né, quando o profeta Isaías diz no capítulo 13, do verso 10, a gente tem a epígrafe, né, profecia contra a Babilônia, né? Aí diz assim, verso 10, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Aí nós temos aí, né? Uma figura, né? Uma figura de linguagem, mas que o profeta, né? Deus está se referindo a quem? A Babilônia, né? A Babilônia. É claro que a gente, lendo o texto aqui, a gente chega a esse entendimento, né? Porque mais que para a época, né? Quem é que vai cair? A Babilônia, né? Ok? E essa queda será um colapso, né? Ok? Então, a Bíblia judaica ela está repleta de linguagens como essa, certo? E essas linguagens, né? Com esse tom mais colapsal, esse tom mais de destruição, de juízo, comumente, constantemente chamado de linguagem apocalíptica, né? Aí a gente vai para o Novo Testamento, nós temos o livro do Apocalipse, cheio de símbolos, né? de simbologias, de tipologias, cheio de figuras de linguagem, né? Então, e aí nós precisamos entender, né? Entender o contexto para entendermos o texto e entender o que é uma figura de linguagem, o que é uma coisa alegórica e o que é uma coisa literal. É muito importante que nós tenhamos esse entendimento, né? De como está uma interpretação sadia das escrituras. Então, essa linguagem apocalíptica, que essa linguagem de Isaías capítulo 3, verso 10 é uma delas, né? Que fala da queda da Babilônia, o seu colapso. O Novo Testamento também se utiliza isso. Nós temos o livro do Apocalipse como um dos livros, né, bastante simbólicos nessa questão, né? Então, cometeremos um erro hermenêutico caso achemos que se trata de um discurso a ser interpretado literalmente, né? Entendeu? Então nós temos que ter cuidado, o que é uma figura de linguagem e o que né, se trata de quê, entendeu? O que é literal e o que é figurado, tá bom? Então nós temos que ter, muito interessante isso, uma das regras da hermenêutica é que tudo seja interpretado literalmente até que se prove o contrário, né? Até que você se debruce e perceba que ali é uma linguagem figurada, né? Então essa e a escola que nos faz enxergar isso de uma forma mais vibrante e inteligível
é a escola histórico-gramatical, né? Ok? Então, precisamos entender isso, certo? Que foi uma forma que Deus utilizou para descrever os eventos, né? Ok? Os eventos que Deus usaria, né? Seriam inseridos, né? Que nós chamamos de eventos inseridos nas categorias de tempo e espaço, ok? E dar a esses eventos um significado teológico. Então, foi uma ferramenta que Deus utilizou através dos seus escritores, né? Através daqueles que escreveram, para descrever o que nós chamaremos de eventos inseridos nessa categoria tempo e espaço, né? E dando a eles um significado teológico. Então, é muito interessante essa questão de nós podermos entender isso, ok? Então, os judeus dos dias de Jesus, é interessante há quem diga, né? Que eles não esperavam que o universo fosse parar de funcionar, essa questão, né, de destruição e tal, e na sua grande maioria, né, defendem, né, tanto os defensores, né, há uma linha que defende isso, eles não acreditavam que eles não esperavam que o universo fosse parar de funcionar, eles esperavam que Deus fosse agir de forma dramática no universo, houvesse uma intervenção divina, né, como houve, né, por exemplo, no Êxodo, né, onde Deus liberta seu povo ali no Êxodo, né? Tira o seu povo ali da escravidão do Egito, né? Daquele jugo, né? Daquele jugo maldito do Egito. Deus tira o seu povo das mãos dos opressores, das mãos dos seus inimigos. Então, a perspectiva de livramento, né? Era nessa linha, né? Dos judeus. Então, tinha muito a ver com essa questão bem parecida do Êxodo. Então, é interessante observar que não havia essa questão de destruição, né? de fim de mundo, de fogo queimando. O judeu esperava, tanto é que era uma restauração política, social, mas dentro de né? Onde Deus ergueria o povo, colocando o povo num lugar de destaque, que seria o povo de Israel. Essa era a esperança deles nesse sentido, né? Dessa restauração, colocando Israel como cabeça do universo novamente. Então, essa perspectiva bem saudosista, bem triunfalista, né? Que a comunidade judaica tinha nessa questão. Então, bem diferente dessa nossa visão, né? De fogo, destruição, né? Final dos mundos, ok? Então, como judeu, Jesus ele herda essa tradição, né? É claro que Jesus está nesse ambiente, Jesus estuda nesse ambiente, Jesus participa de cultos nesse ambiente, Jesus ele ouve dos sacerdotes essas palavras, né? Jesus ele está envolvido ali, Jesus está alheio a tudo o que se passa, né? As circunstâncias, tanto é para que ele pudesse pregar, ele tinha que estar a par, né? Desses conceitos, dessa cosmovisão judaica, porque ele também era judeu e ele sabia o que estava fazendo, né? Então, é muito interessante nós percebermos essa historicidade, né? Essa forma de pensar de Jesus, pensar no seu tempo, né? É claro que dentro de uma visão profética ele estava além, mas que dentro do seu ambiente vivaz, ele sabia o que estava fazendo, ele conhecia o contexto político de Israel, ele conhecia o contexto social, Jesus conhecia a Torá, Jesus sabia do pensamento, né, dos pensamentos com relação a esse reino prometido pelo Senhor. Então Jesus ele herdou essa tradição, é claro, Jesus esteve na escola judaica e
E ele, tanto ele herda isso, como ele conta histórias também, né? Ele se utilizou de histórias, né? E de várias formas, ampliando essa cosmovisão de seus ouvintes, né? Ele ampliando, então gerou uma curiosidade entre os seus patrícios, né? As pessoas vinham ouvir Jesus falar, né? Nos seus discursos, Jesus amplia essa visão essa cosmovisão judaica, né? E ele é o bom judeu, né? Então, Jesus não nega as suas raízes, Jesus é um judeu. E aí ele amplia, contando essas histórias por meio de parábolas, principalmente, né? Ampliando essa visão, né? que os judeus já tinham dessa revelação, né? Já pensavam. Então, Jesus ele amplia, ok? E aí, quando ele conta histórias falando sobre o reino, de como será esse reino, como devemos proceder nesse reino, que esse reino tem que ser um reino de amor, de perdão, de amor pelos inimigos, e isso confronta o povo, né? Confronta e se choca com a visão que muitos tinham, né? Que muitos já tinham pré-estabelecido sobre esse reino. Então Jesus ele conta histórias, né? Fala histórias dentro de um tempo e espaço, claro, sendo inteligível para essas pessoas, ok? E eles dessa forma, ao contar, ampliando essa cosmovisão com relação ao reino, ele provoca nas pessoas um enfrentamento, né? Em que sentido? Essas pessoas enfrentarem a realidade, tá certo? Forçando-as a enfrentar a realidade de Deus, né? E a lidar com coisas que eles esperavam, né? Então, é um despertamento, né? Então, Jesus ele gera essa curiosidade, havia muitas pessoas que iam ouvir o que Jesus tinha para dizer, né? E já iam com seus conceitos, a sua grande maioria, pré-estabelecidos. Aí nós temos o jovem rico, né? Já temos aí o Nicodemos, né? Também, tá certo? Então, é bem interessante isso, né? E Jesus, ele se utilizando da forma de como contar isso, né? E ele usou esses mecanismos de, 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 de interpretação, de contar, e isso trouxe um despertamento e as pessoas começaram a se autoconfrontar, né? Ok? Então isso foi chocante, né? Isso foi chocante para muitos, inusitado e difícil de ser reconhecido, né? Para muitos foi um desafio, porque Jesus desconstrói toda uma forma de entender, que as pessoas entendiam, né? Então, as parábolas são os próprios comentários de Jesus sobre uma crise, né, enfrentada por Israel, né? São as parábolas do reino, né, de como esse reino será, como, quando, né? E mais que trouxe crises existenciais no povo judeu, né? Ok? Então, e essa forma de Jesus fazer os seus comentários, né, através das parábolas, e as parábolas são os próprios comentários de Jesus sobre uma crise enfrentada por Israel, né, e isso veio mais à tona através da vida e do ministério de Jesus, né, porque Jesus não ficou apenas no discurso, né, ele se identificava com a mensagem, ele era a própria mensagem, né, não tinha muito disso, né. Jesus ele tornou esse reino presente, né? Não apenas na fala, mas nas atitudes, tá certo? Nas atitudes, perdoando pecados, isso para o judeu foi algo muito impactante, né? Não esperava o Messias perdoando principalmente pecados e os seus inimigos, mas que a sua vida e o seu ministério trouxe uma crise, né,
por parte daqueles que tinham uma concepção de reino, de Messias. E Jesus ali começa a ensinar, né? E as pessoas começam a perceber, começam a cair, né? A máscara, em que sentido? Do que eles achavam do que era o reino, do que eles pensavam do que era o reino. Então, foi através da vida e do ministério de Jesus, né, do seu serviço aqui na terra, que esse reino ele foi, né, visivelmente, ele foi enxergado através da vida de Jesus, né? Então não foi só o discurso, a utopia, né? Jesus ele trouxe esse diferencial, né? Porque a sua vida retratou as suas palavras, né? E isso foi chocante, isso foi difícil de ser reconhecido pela comunidade judaica do seu tempo e pelos anciãos, os rabinos, né? Então, Jesus trouxe questionamentos e isso dividiu o pensamento judaico acerca do reino, acerca do Messias, né? Então, amados por muitos, mas também odiados por muitos. Então, vejam que Jesus, a pessoa de Jesus, as atitudes de Jesus, trouxe uma forma de pensar opa, peraí, o que é que está acontecendo aqui? Esse homem, né, não é como os outros, né? Porque acredite-se que haviam outros que se diziam Messias nos tempos de Jesus, né? Mas que este homem tem algo, né? Vem dizendo algo, vem trazendo algo, né? E Jesus era um mestre que operava, né? Ele curava enfermos e isso foi algo que bastante diferenciador do seu ministério, né? Então, aí a comunidade judaica, principalmente a do primeiro século, se enfrentou, né? Enfrentou esses questionamentos. E agora, esse é o Messias mesmo? E aí foi que Jesus, né? Continuando falando sobre o reino, sobre o Pai, né? Quebrando paradigmas da própria construção religiosa dos judeus, né? Que muitas vezes não tinha nada de bíblico, eles mesmos construíam as suas barreiras espirituais e teológicas, não conseguiam enxergar o Messias sendo revelado, né? Sendo revelado ao vivo e a cores, né? E ele se revelando através das suas palavras e dos seus atos, que se coadunavam nessa mensagem do reino, ok? Então, um abraço a todos. Aqui nós terminamos mais um estudo, mais uma aula, né? Ficaremos na próxima, ainda dando continuidade. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para o aprendizado e o conhecimento de vocês. Continuem no nosso canal, se inscrevam, convide outras pessoas, participem, reproduzam o link, tá? Usem, pode usar a aula para vocês no grupo de estudo, enfim, né? Vocês também não são obrigados a concordar com tudo, né? Porque nós somos estudiosos, estudantes, leitores, tá? Mas fica a deixa para, né, vocês poderem discutir com mais profundidade, ou em grupo de estudo, ou numa escola bíblica, enfim, tá bom? É só mesmo para a gente mexer, né? Mexer para que a gente possa, de certa forma, ir avante, né? Cavar mais e superar, né? O conhecimento é algo que precisa a cada dia ser cavado, né? Precisa ser buscado para que possamos superar e a cada dia sermos melhores para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe a paz de Cristo a todos.